Olá, amigos! Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E hoje, 30 de janeiro, domingo, a lição 6 ela tem como título Sacerdote em favor dos seres humanos. A lição de hoje está baseada no livro de Hebreus, no seu capítulo 5, versículos de 1 a 10, onde menciona o papel do sacerdote e também fala de como Jesus cumpre como verdadeiro sacerdote e mostra que Cristo é o sumo sacerdote superior em comparação aos sacerdotes levitas. Na lição de hoje, nós temos aqui o papel do sacerdote, cuja função do sacerdote ele era oferecer dons e sacrifícios pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados, E eles se compadeciam das pessoas mais ignorantes, dos pecadores, pois ele mesmo tinha fraquezas, E por ele ser um humano, ele conhecia essas fraquezas. Já Cristo é sem pecado, o nosso sumo sacerdote, e ele ofereceu a si mesmo como sacrifício para a humanidade. Por isso que Cristo ele é o sumo sacerdote perfeito. Embora ele sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido assim aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Está em Hebreus, no seu capítulo 5, versículos de 8 a 9. O que nós devemos entender é que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram seres humanos pecadores, pessoas normais, e que tinham de oferecer sacrifícios assim pelos pecados do povo, assim também pelos seus próprios pecados eles tinham que fazer sacrifícios. Os sacerdotes humanos estavam na mesma condição das demais pessoas. Estavam também necessitando do perdão de Deus. Até podiam entender das fraquezas humanas, porque eles participavam dessas fraquezas. Agora, Jesus, ele é o sumo sacerdote superior. Primeiro que ele não foi escolhido entre os seres humanos pecadores. Cristo é Deus que se fez homem e que habitou entre nós. E ele não precisou fazer sacrifícios por si próprio, porque ele não tinha pecado, porque ele nunca pecou, porque Jesus é santo, diferente dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. E Jesus, ele cumpriu todas as exigências, plenamente para ser sumo sacerdote, com vantagens de ele ser sem pecado, dele ser o Deus que veio aqui habitar como ser humano, se ofereceu a si mesmo como sacrifício para aqueles pecadores. Ao contrário dos sacerdotes humanos, Jesus ele é livre de toda contaminação de moral. A morte de Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia chama de segunda morte. Não porque Jesus morreu mais de uma vez, e sim pelo banimento que ele propôs completo na presença de Deus da morte eterna. O clamor de Jesus na cruz revela isto quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Está lá em Mateus, seu capítulo 27, versículos 46. Saibam de uma coisa, meus amigos, que Cristo não veio ao mundo para morrer por nós
para nos livrar assim da morte física, né? E sim de nos livrar, né, da morte eterna, ou seja, da segunda morte. Por isso que Jesus teve que sofrer esse tipo de morte, né? Para o banimento completo da presença de Deus que nós estávamos sujeitos. E assim nos deu o presente, né, que se chama salvação, possibilitando a todos aqueles que acreditarem em Jesus como Salvador e Senhor, estarem no reino dos céus. Como Jesus... Aí você vem, né, e algumas pessoas perguntam, mas como Jesus pode nos livrar da segunda morte ou morte eterna? Bom, porque Deus Pai ressuscitou seu Filho Jesus, que venceu o mundo, e ali ele nos livrou da morte eterna, nos ensinando que nós poderemos também vencer o mundo, né? E isto, né, qualifica de Jesus Cristo como nosso intercessor, nosso mediador e o nosso sumo sacerdote, e superior e verdadeiro. E assim se torna possível, né, a ressurreição de todos aqueles que morreram acreditando em Jesus. Que isso acontecerá na segunda vinda de Jesus a este mundo que está em breve. Na lição também nós vimos que está lá em Hebreus, no seu capítulo 5, versículo 8, que diz que Jesus aprendeu pela obediência, pelas coisas que sofreu. Bom, não que Jesus fosse desobediente anteriormente, nada disso, porque antes ele já era Deus, né? E não tinha que obedecer a ninguém, mas aceitou o pedido do Pai Celestial em salvar toda a humanidade. Ele veio, aceitou, passou um sofrimento, foi humilhado, esbofeteado, sem realmente reclamar. E com isso ele aprendeu a obedecer. Isto é o sumo sacerdote superior, o único verdadeiro, que é Jesus. E em Hebreus, no seu capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus foi aperfeiçoado. Bom, também não quer dizer que Jesus anteriormente ele não era perfeito. Claro que ele era perfeito. E sim, nas mesmas pisaduras, né, que nós passamos desse mundo, ele, Jesus, veio aqui, sofreu, passou e se aperfeiçoou com isto. E isto está apto para ser nosso intercessor, nosso sumo sacerdote, e quer salvar a todos. Que você, meu amigo, possa aceitar Jesus como Salvador e Senhor, o único mediador, o único sumo sacerdote que está lá nas mansões celestiais, intercedendo por mim e por você. Que você aceite esse convite. Que você tenha um feliz dia. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.